através da história da Assembleia de Deus de São Carlos. Baluartes, instrumentos de Deus em diferentes épocas e décadas, passaram por essa igreja e aprove nesses últimos 17 anos, Deus eleger em Cristo como líder deste campo, meu amigo pastor Ismael e a pastora Elaine. Que Deus dê vida longeva, saúde integral, psíquica, emocional e física para os nossos pastores, assim como Ele desejou vida longeva ao seu vice-presidente, 105 anos, que assim seja. É muito bom poder me interagir aqui com vocês, já estive aqui em outras ocasiões, retorno com muita alegria, a gratidão é a memória do coração, e eu trago boas memórias da forma acordada, da forma acalorada, amistosa, com que sempre tenho sido recebido aqui pelo nosso querido presidente, por todos vocês. Trago um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Boa das Artes, a todos vocês, um abraço da minha esposa, a pastora Idevânia, para a pastora Elaine, e quero tornar minha saudação pública, em especial, ao Ministério dos Surdos. Eu acho isso indizível, inefável. Vocês são privilegiados. Glórias a Deus. Uma igreja que tem sensibilidade, uma liderança humanizada. Parabéns. Queridos irmãos, em pé, como vocês estão, permaneçam para lermos a palavra de Deus. Na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículos de números 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sentem-se, por favor, se acomodem. Vocês têm poltronas confortáveis aqui. Coisa linda. Templo em reforma. Uma maquete dizendo como vai ficar agora à frente. O interior dispensa qualquer comentário, né? Glórias a Deus. Eu quero lhes apresentar o tema e o subtema da mensagem de hoje. Somos instante, e no instante não somos nada. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Vocês podem repetir comigo? Somos instante. E no instante, não somos nada. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Meus irmãos, Tiago, meio-irmão de Jesus, que escreveu uma carta que leva o seu nome,
ele chama a nossa atenção logo na introdução, a partir do verso 13 da sua carta, no capítulo 4, uma expressão pouco usual no nosso tempo. Eia, agora vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos. A expressão eia significa ouça, preste atenção. Ele não quer que aquilo que será dito aos seus leitores originais, como os nossos leitores de hoje, percam nenhuma das palavras que ele vai dizer a partir daí. Eia, ouçam, prestem atenção. Vós que dizeis. Originalmente ele está se dirigindo a um grupo de empreendedores, executivos e empresários judeus convertidos à fé cristã, convertidos ao cristianismo. Estes homens, não obstante professarem o nome de Deus e terem aceitado a Cristo como seu Salvador, eles praticam o ateísmo pragmático. E o que é isto? A diferença está em que o ateu tradicional, tal como nós, ele diz tacitamente: eu não creio em Deus, Deus não existe. O cristão que pratica o ateísmo pragmático, ao contrário do ateu que nega a existência de Deus, o cristão ateísta, parece uma contradição, mas na prática a gente percebe que há uma realidade. Ele diz que crê em Deus, ele diz que ama a Deus, ele fala, reverbera o nome de Deus, mas ele vive como se Deus não existisse, porque ele exclui Deus de sua cotidianidade, de sua vida, de seu dia a dia. Ele não consulta a Deus. Ele se acha autossuficiente. Ele entende que tem expertise, que tem experiência, que tem conhecimento de causa, que tem entendimento, que é maduro o suficiente para tomar as suas decisões. E eu quero aqui ilustrar. Há um porta-voz entre os judeus convertidos à fé cristã. Há um porta-voz nesse grupo de empresários e de empreendedores. E ele, então, representando o grupo, põe o dedo em riste para cima, tendo o mapa mundi sobre uma mesa, uma reunião que está acontecendo ali. E aleatoriamente ele traz o dedo e aponta para uma parte do mapa mundi. Cai num continente, num determinado país, numa certa cidade, e ele, o porta-voz, diz: iremos para tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e lucraremos. 4 verbos. Ir é o primeiro identificado. Passar, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos ou lucraremos. São homens de negócios. Não é errado planejar. Ninguém fracassa por planejar.
fracassa exatamente por não planejar. Mas não se pode planejar e antes de partir para o finalmente ou para a execução do projeto, dizer: Deus, eu quero o teu crivo, eu quero a sua chancela, eu quero saber se o Senhor vai legitimar isso aqui, se está do teu agrado, se está de acordo com a tua vontade. Mas esses homens não consultam a Deus. Os autossuficientes, eles descartam, escanteiam, preterem até o Todo-Poderoso. E Tiago, ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, vocês estão fazendo projeções de 365 dias, de um ano. Iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos. Vocês não sabem o que vai acontecer nas últimas 24 horas. Em outras palavras, Tiago está dizendo: nenhum de vocês sabe como está a principal artéria do coração. Nenhum de vocês sabem o que está acontecendo no cérebro. E ele então reitera: que é a vossa vida? É uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: que é a vossa vida? E a resposta o próprio Tiago dá: é como um vapor, uma névoa, uma neblina que aparece e logo se desvanece. A nossa vida é uma ampulheta dividida em duas partes, superior e inferior. Quando a gente nasce, os grãos representam os dias de vida e os anos subsequentes. Mas a cada respirada, um grão sai da parte superior da ampulheta e vem para a parte de baixo, dizendo: isso aqui já foi gasto. Isso aqui já passou. O envelhecimento é um fenômeno natural. Desde que eu fiz as leituras e vocês me acompanharam até agora, vocês já envelheceram 10 minutos e não perceberam. E quando eu terminar daqui 40 minutos, vocês já terão ficado 50 minutos mais velhos. E a vida está passando. Não permita passar a vida em branco e morrer como um retrato de um potencial frustrado. Existem pessoas que nascem, crescem, envelhecem, adoecem e morrem como retrato de um potencial frustrado. Seja a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem indústria e nem sabedoria alguma. Aproveite o tempo, aproveite a oportunidade, use os seus talentos para a glória de Deus, enquanto houver batimento cardíaco, oxigenação no cérebro, e enquanto houver vida, se apresente. Somos instantes, e num instante não somos nada. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. O importante não é viver muito ou viver pouco. O importante é viver para a glória de Deus. Quer viva muito, quer viva pouco, viva para a glória de Deus. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como está a tua vida de oração?
Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em todas as outras áreas das nossas vidas. Ore quando você tiver vontade de orar. Ore quando você não tiver vontade de orar. Ore até você ter vontade de orar. Porque o não orar revela o pecado mais crasso, que é o da autossuficiência. É o banimento de Deus da vida cotidiana. Se Deus é o seu copiloto, então está na hora de você mudar de lugar. Quem dá o segundo lugar a Deus, não lhe dá lugar nenhum. O manche tem que estar na mão dele. O volante tem que estar na mão dele. Mas esse grupo de homens de negócios estão fazendo suas colocações como se elas fossem a suprassumo da verdade. E Tiago diz: que é a vossa vida? Todos se calam. E ele responde: é como um vapor, uma neblina, uma névoa que aparece e de repente desaparece. Quantos homens do passado que exerceram grande influência e que deixaram um grande legado em relação ao campo de São Carlos já estiveram entre nós e Deus os recolheu. Daqui a 100 anos, suponho eu, ninguém estará mais aqui. Faremos parte de uma história. Deus vai arrumar um outro jornalista para rever a história e para acrescentar dados, falando daqueles que estiveram aqui hoje, que já não estarão mais. Mas é lindo, quando a morte chegar, a gente não ser carcomido por um complexo de culpa. Quando a morte chegar e a gente dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Consciência tranquila, alma leve, cumpri o meu chamado, do berço, do dia que eu nasci, ao túmulo, até o dia em que eu morri, eu aproveitei o intervalo. Se foram 70, 80 anos, mais ou menos, pouco importa. Eu vivi intensamente para a glória do meu Deus. Diga comigo: só existe um plano que pode dar errado. Digo assim: só existe um plano que pode dar errado. Aquele que não está nos planos de Deus. O plano desses homens vai dar errado. Porque este é um plano que não está nos planos de Deus. Pelo que Tiago os adverte, dizendo: ei agora vós que dizeis, amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos. Não sabeis que a vossa vida é efêmera, passageira, transitória? Que ninguém tem controle de nada, basta um pequeno abalo sísmico, um pequeno terremoto debaixo dos pés, para a gente saber que nós não temos controle de nada. Eu quero alcançar o topo da pirâmide, eu quero ter um lugar ao sol, eu quero autossuficiência financeira, por isso que eu suo, por isso que eu corro atrás, corro na frente, é por isso que eu estudo, é por isso que eu busco me especializar, é por isso que eu não paro. Não há nada de errado nisso.
Mas não ponha Deus do lado de fora da sua vida. Porque a autossuficiência pode acometer um crente, assim como acomete os ímpios, pode acometer um obreiro, um pastor, um delegado, um juiz, um ministro do Supremo, pode acometer uma instituição como a igreja de Laodiceia, que colocou Jesus para fora. Jesus então diz: eis que estou à porta e bato, mas o culto estava acontecendo do lado de dentro. E o líder autossuficiente, tal qual esses empresários e homens de negócio, dizia: rico sou, de nada tenho falta. A quem Deus não basta, nada basta. Se você está em paz com seu pecado, você está em guerra com Deus. E Jesus está do lado de fora, batendo a porta, dizendo: se alguém ouvir a minha voz. Ser é uma conjunção quando acompanhada de verbo, exprime dúvida. Jesus está dizendo nas entrelinhas: eu estou aqui do lado de fora, tomando um sol causticante, debaixo de um sereno, curtindo frio e pegando chuva. Mas eu continuo batendo, mas é provável que ninguém lá do lado de dentro consiga me ouvir. O pior surdo é aquele que só ouve ele mesmo. E na carta que Deus entrega ao pastor da igreja de Laodiceia, ao anjo daquela igreja, está escrito: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, porque embora você diga rico sou, para mim você é mendicante, é pobre, é um pária. Aconselho-te que compres colírios para que unja os teus olhos, para que tu veja, porque para mim tu és cego. Como pode o culto estar acontecendo com Jesus do lado de fora? Eu já vi excluir membro, obreiro, já vi excluir até pastor, mas excluir Jesus também já vi. A igreja de Laodiceia o colocou para fora. Mas não obstante ter sido descartado, ele não descarta a igreja. Não obstante ele ter sido preterido, ele não pretere a igreja. E ele insiste dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer cear com você hoje, mas você precisa abrir a porta e deixar que ele se sente no trono da tua vida. E esses homens estão vivendo uma vida egocentrada, o ego no comando, o ego no centro, o ego no trono. E Tiago está apenas alertando-os quanto a este perigo. É um vapor, diz ele. A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizer, faremos isto ou aquilo, deveriam dizer, se o Senhor quiser. E se vivermos até lá. Se o Senhor quiser. E se vivermos até lá. Se o Senhor quiser. E se vivermos até lá. Se o Senhor quiser. E se vivermos até lá. Deus só tem um plano, o plano A. Para Deus, plano B é plano de burro.
Você deve acreditar na soberania dele. O diabo é um servo involuntário de Deus. É um cão raivoso na coleira de Deus. Ele só morde quem dele se aproxima. Satanás entra no circuito tentando atrapalhar, ser um estorvo. Mas depois ele se flagra lá na frente, fingir tudo para paralisar aquele servo. Fingir tudo para atrapalhar o ministério daquele obreiro. E agora eu me vejo, me flagro, de que tudo que eu fiz para o mal resultou em bem. E Paulo diz em Romanos 8, 28, e sabemos, pois, meus amados irmãos, que todas as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus e que têm convicção de que foram chamados por seu decreto, tudo acontecerá, concorrerá para o seu próprio bem. Nem o cão, o inimigo das nossas almas, vai frustrar o plano de Deus na nossa vida. E Jó, capítulo 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jeremias 29, 11, ou melhor, 29, 1. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não tema o futuro, Deus está lá, Deus está no teu futuro. É só deixar o leme, é só deixar o manche, é só deixar o volante na mão de Deus. Ninguém dirige como Ele dirige, ninguém conduz como Ele conduz, ninguém ama como Ele ama, ninguém guia como Ele guia, ninguém zela como Ele zela, ninguém protege como Ele protege. Não importa quanto tempo demora, se estiver nos planos de Deus, vai acontecer. Não importa quanto tempo demora, se estiver nos planos de Deus, vai acontecer. É melhor esperar o tempo de Deus do que tentar apressar os ponteiros do relógio. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do sol. O que é teu é teu. Descansa, descansa. Calma. Nada dá certo no tempo errado. A vida raramente segue os nossos planos. A vida é como um diário que a gente tenta escrever de um jeito e nos vemos obrigados a termos que escrever de outro modo. A vida não acontece como nós a prevemos. A vida é pautada de contrariedades, de percalços, de altos e baixos. Dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Não há erros nos planos de Deus. É preciso confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos nada. Deus
que tira e o que traz. Woody Allen, escritor, roteirista, cineasta e ator norte-americano, nascido em 1935, hoje, com quase a mesma idade deste campo, 89 anos caminhando para aí. Ele tem uma frase que também é uma frase retórica, pedagógica. Se você quiser fazer Deus rir, conte a Ele os seus planos. Deus tem senso de humor. Ah, porque eu sou dono do meu nariz. Porque eu já sou um quarentão, um cinquentão, um sessentão. Ah, porque eu tenho 2 faculdades, tenho um MBA, eu tenho um mestrado, doutorado, eu tenho um anel de bacharel. Quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. Não dependa de Deus, não. Vai confiando na sua expertise, na sua sabedoria, nos seus diplomas. Vai confiando. Se você quiser fazer Deus rir, conte para Ele os teus planos. Eu vou fazer assim, daqui 1 ano eu vou estar lá, eu vou contratar, eu vou lucrar, eu vou ganhar, eu vou me formar, eu vou me casar. Por que tanta arrogância? Se no final o seu corpo será misturado com lama. Somos cadáveres adiados. Se não o somos agora, o seremos depois. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto. E todo o resto vai para o lixo. Menos. Baixa a bola. Tua vida está na mão de Deus. Você não respira porque pode respirar. Você respira porque nele vivemos, nele respiramos, nele nós nos movemos, dele vem a vida. Se você quer fazer Deus rir, conte para ele os seus planos. Diga, vai ser assim, vai acontecer assim, na data tal, desse jeito. Este é o meu modus operandi. Salmo 2, versículo 4, fala do senso de humor de Deus. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir deles. O Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Deus ri, Deus caçoa, está lá. Salmo 2, versículo 4. O contexto são homens arrogantes, autossuficientes, megalomaníacos, soberbos, presunçosos, que estão reverberando, contando vitória antes do tempo. Aí o salmista diz: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Oh, meu irmão, o grande pregador batista, conhecido como príncipe dos pregadores, Charles A. Spurgeon, diz: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 100 homens a pregar. Como está a tua vida de oração? A oração está atrelada à dependência divina. Quando eu digo o quão você é dependente de Deus, quando eu digo como está a tua vida de oração, equivale dizer qual é o grau de 0 a 10 de dependência divina. Você tem orado? Você tem consultado a Deus? Você é um homem de fé, uma mulher de fé. Quando Deus diz assim, coloque o pé
Aí você diz, Senhor, cadê o chão? Como que eu vou colocar o chão se eu não vejo? Como se eu vou colocar o pé se eu não vejo o chão? Cria primeiro o chão, que eu coloco o pé. Deus diz, eu não trabalho assim. Eu trabalho diferente. Como? Primeiro você coloca o pé, depois eu crio o chão. Você é previdente. Só vive com a máquina de calcular na mão. Você procura se certificar como é que está o mercado. Se o Brasil já está numa crise sem precedente, a reforma vai acontecer. E Deus fará muito mais abundantemente além do que vocês pensam, do que vocês imaginam. Porque não precisa ver o chão para colocar o pé. Coloquem o pé como vocês estão fazendo e Deus vai colocar o chão. Vai criar o chão. Cuidado com o sucesso à parte de Deus. Todo sucesso fora dos planos de Deus é um fracasso. Nem sempre aquilo que está dando certo é sinal de que Deus aprova. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Ele aprovar. Ah, mas eu estou usando a minha expertise, da minha formação e as coisas estão indo muito bem. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus aprovar. Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo negro, nascido num país africano chamado Argélia, um pouco antes da Idade Média, ele diz, eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. Eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. E numa curta oração, Santo Agostinho diz assim, Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Você tem coragem de fazer uma oração ousada como a de Santo Agostinho? Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Quão diferente daqueles empresários e empreendedores judeus convertidos ao cristianismo. Iremos para tal cidade, passaremos lá o ano, contrataremos e ganharemos. Eles em nenhum momento dizem, Deus, o Senhor concorda com tudo isso? O Senhor legitima? O Senhor aprova? É o que o Senhor quer? Esta é a sua vontade? Senhor, diz Santo Agostinho, onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Houve um tempo em que a vontade de Deus para a minha vida era um suspiro. Agora é um cântico. A vontade de Deus para a tua vida é um suspiro ou um cântico? Eu me lembro que em 1990, há exatos 34 anos, Deus me assinalou algo, me deu alguns sinais e disse, tu está trilhando na minha contramão. A minha vontade não é essa. Eu quero assim. E Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que enganoso é o coração do homem, perverso. Quem o conhecerá? Nem nós conhecemos os meandros do nosso coração. Mas há 34 anos, não obstante, já está mais de uma década no Evangelho, e de ter sido batizado na década de 80, no começo da década de 80. Meu coração ainda não era inteiro. Entre o que Deus me assinalou, determinou, me revelou, e entre aquilo que estava no meu coração, porque a vontade dele para mim era um suspiro, e eu fiz o que eu queria. Já se passaram, desde então, 34 anos, e até hoje eu estou sob os efeitos das consequências da minha desobediência.
Deus me deu uma grande chance. Em 1993, 3 anos depois, numa outra situação, ele disse: eu não quero assim, eu quero assim. Mas o meu coração ainda não era inteiro. Ele disse: não faça isso. Meu coração dizia: o melhor é você fazer o que você quer. E eu então, mais uma vez, desobedeci a Deus. E até hoje eu amargo as consequências da minha desobediência. Quando foi em 2009, eu era chefe de jornalismo da editora Betel, alocado no gabinete do desembargador aposentado e deputado estadual Edno Fonseca, que em 2020 faleceu por conta de uma Covid. Eu era presidente do campo da Assembleia de Deus em Itaguaí. Estava vivendo uma vida bastante privilegiada. Deus então disse que já havia falado com o presidente da nossa convenção sobre a minha transferência e que eu seria arrancado com raiz e tudo da minha terra natal, Rio de Janeiro. O bispo determinou a minha transferência e Deus disse: é para você ir. Fui exonerado da editora Betel, exonerado da Assembleia Legislativa, Alerj, que não tem nada a ver com alergia, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deixei a igreja e uma casa que eu havia demorado 12 anos para construí-la, muito digna, muito bonita, na capital do meu estado. A empresa entregou as chaves, a gente marcou a mudança de Itaguaí para Campo Grande, a cerca de 30 quilômetros. Campo Grande, o maior bairro da federação, fica no Rio de Janeiro, 390 mil habitantes, não é cidade, não é distrito, não é município, é apenas um bairro. E viemos para Embu das Artes. Aqui eu me tornei um homem totalmente dependente de Deus. E aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Não existe coisa melhor do que ser um homem certo, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. Estar em paz com Deus. Se é isso que o Senhor quer, eu aprendi, irmãos, a aceitar a vontade de Deus, não como suspiro, mas como um cântico. A vontade de Deus para a tua vida é um suspiro ou é um cântico? Se o vento soprar e te remover, mudar seu trajeto, seu itinerário, você está disposto a aproveitar o intervalo, vivendo tudo que Deus reservou para a tua vida? Somos instantes, e no instante não somos nada. O ego possui a presunção do saber, a humildade reconhece que nada sabe. Olha quanta presunção. Iremos para tal cidade, passaremos lá 1 ano, contrataremos e ganharemos. Diga assim comigo: o ego possui a presunção do saber. A humildade reconhece que nada sabe. Aí no versículo de número 14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nenhum de nós sabe. Não sei se é a última pregação minha. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Em lugar de que eu devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. E ele aponta para a origem dessa presunção,
Toda glória tal como esta é maligna. Toda glória que não é para a glória de Deus é vanglória. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado da omissão. Fazer o bem faz bem, ser bom é um bom negócio. A bondade que praticamos é o aluguel que pagamos pela nossa permanência na vida, nesta vida. Se precisar de mim, nem pense em me procurar, me procure sem pensar. Quem não serve para viver, quem não serve para servir, não serve para viver. Sirva, meu irmão. Se gaste, se deixe gastar pelas almas, pela obra, para a glória de Deus. É melhor se gastar do que enferrujar. O uso desenvolve, o não uso atrofia. É a lei da fisioterapia. E para terminar, diga assim comigo, Sancler Cardoso. Meu irmão Sancler Cardoso, um sociólogo, inspetor do presídio psiquiátrico Henrique Roxo, na cidade metropolitana de Niterói. Meu irmão, ele era feito a cultos avivados, a igrejas que promoviam campanhas de avivamento. Não se interessava muito de congregar, de ter responsabilidade numa igreja. Ele gostava do movimento. E o meu estado, Rio de Janeiro, é muito afeito a esse tipo de atividade religiosa. Ele então visitava muito uma igreja de um amigo meu, do pastor Alcimar Martins, presidente da Igreja Batista em Renovação Espiritual, em Campo Grande, onde eu nasci, na rua Terra Santa, número 200. Eu já casado, em 1995. Morava na mesma rua daquela igreja, no lote 19. Mas um ano antes, meu irmão foi lá num culto, sempre sentado no último banco, e naquele dia com as costas na parede, de trás do templo, quando um pregador, segundo meu irmão me relatou, alto, negro, muito ungido, muito usado por Deus, a que ele denominou de tição tirado do fogo. Estava pregando, parou a pregação, começou a dar revelações, entregar recados proféticos. Foi caminhando até lá atrás, colocou a mão na cabeça do meu irmão e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Falou de todos os bastidores, porque existem pessoas que em casa é um leão, na rua é um fanfarrão e na igreja é um santarrão. Existem pessoas que têm vida pública e vida privada. A vida pública é ilibada, a vida privada está na privada. Meu irmão, totalmente descompensado, moralmente na bancarrota, foi exortado. E aquele homem de Deus disse: eu te dou um ano, Deus é longânimo, dá tempo ao tempo para que o pecador se arrependa. Tirou as máscaras e falou dos bastidores mais sombrios. E meu irmão foi tomado por uma vergonha muito grande. E depois que o culto terminou, ao invés dele ir para a casa dele, tendo em vista que a minha casa era na mesma rua da igreja, ele foi para lá. E ele disse assim: meu irmão, estou aqui porque eu estou um pouco confuso e perturbado. Não obstante eu ser bem mais velho do que você, você tem mais maturidade do que eu e é o meu conselheiro.
E eu estou aqui para me aconselhar. Deus envergonha a pessoa? Deus pode dizer que eu vou te matar se você não se consertar? Eu disse, o penúltimo recurso de Deus para trazer um filho dele de volta é a vergonha. Deus não costuma envergonhar ninguém, mas se é para evitar que essa pessoa vá para o inferno, ele usa a vergonha e ele expõe o caráter da pessoa. E Deus pode matar, vamos para o cântico de Ana, mãe do profeta Samuel, capítulo 2 de 1 Samuel. É Ele que mata e é Ele que dá a vida. É Ele que faz descer a sepultura e é Ele que faz subir dela. É Ele que abate e é Ele que exalta. É Ele que tira o andrajoso do monturo e do pó, do lixo, e o faz assentar entre os príncipes. Se Deus é o que dá a vida, Ele tem a prerrogativa de tirá-la. Deus pode envergonhar e Deus pode matar. Ele foi embora. 1 ano depois, ele retorna à minha casa, naquele mesmo endereço, e diz assim: aproveitei a minha folga para visitar todos os meus irmãos. E olha, eu tenho muitos irmãos. E ele disse: eu visitei a Ângela, a irmã mais velha. Aproveitei e visitei o Peter, que é da Marinha do Brasil, vive mais no exterior do que em solo pátrio. E não é que ele estava lá e eu dei um gostoso abraço no meu irmão. Visitei a Margélia, a Patrícia, a Margarete, o Marcos, o Marcelo. Visitei o José, o caçula, que leva o nome do nosso pai. E agora, por último, eu estou te visitando, Alex Cardoso. Não será isso uma despedida? Era, mas eu não entendi assim. Eu disse: vira a boca para lá, meu irmão. Que despedida! E estava fazendo exatamente 1 ano que Deus havia dado a ele a oportunidade de se consertar, para não descer precocemente à sepultura. Ele estava muito deprimido, descompensado. Insisti que tomasse um café, não quis, que jantasse, não quis. Orei por ele, ele foi embora. No dia seguinte estava no presídio Henrique Roxo, um presídio psiquiátrico, levando os detentos para tomar um banho de sol e também outros para um ginásio poliesportivo. Ele sofreu um acidente bobo, caiu de uma altura de 1 metro, mas bateu com a cabeça, comprimiu as vértebras, teve uma lesão gravíssima na coluna. Eu estava trabalhando na editora Betel em Madureira, o telefone tocou, era alguém do hospital que disse: é Alex Cardoso. Eu disse prontamente: é irmão do Sancler Cardoso? Eu falei: sim. Dá para você vir aqui nesse endereço, seu irmão sofreu um acidente e o médico quer ter uma tratativa contigo, está no hospital tal. Saí da editora Betel, atravessei a ponte Rio-Niterói, me identifiquei na recepção como irmão e pastor do acidentado, tive acesso imediato ao seu leito e vi aquele homem diferente de mim, um autorofilista, um homem forte, inteligente, sociólogo, policial, com um ferro, porque naquela época, em 1995, tudo era muito amador ainda, muita coisa se evoluiu. Desde então, e ele com a voz entrecortada, não mexia do pescoço para baixo. Eu olhei, naquele canto tinha o médico que era o diretor do hospital, amigo do meu irmão, tendo em vista que o hospital era próximo do presídio. Meu irmão era o inspetor e o colega era médico e diretor daquele hospital universitário Antônio Pedro. Disse: você é irmão do Sancler? Eu falei: sou. Reúna seus pais, seus irmãos, e diga que ele sofreu uma lesão muito grave, que não tem na ciência médica um relato de que alguém tenha conseguido reverter essa lesão. Ele, a partir dessa queda, vai ser um homem que viverá em total dependência dos familiares. Vocês terão que fazer a higiene bucal, asepsia geral, banho, etc. e tal. Vão limpá-lo e etc.
É um homem forte, grande, alto. Vai ser muito difícil. Nós, daqui 8 dias, vamos fazer uma cirurgia para tentar reverter, mas a gente sabe que é irreversível. Não queremos prometer o que a gente não pode cumprir. Mas eu soube que você é pastor, se apegue ao teu Deus e ore, quem sabe se o seu irmão não volte a andar. Para a ciência médica não tem jeito. Eu fiquei descompensado depois dessas informações, quando eu voltei ao meu irmão, tentando ser forte, transmitir força, comecei a chorar, e meu irmão com a voz entrecortada dizia, não fica assim não, porque Deus sempre queria que eu desse tempo para Ele, e eu nunca tinha tempo para Deus, mas agora, tetraplégico, eu tenho todo o tempo para Ele. E Ele tem falado muito comigo. Quem endureceu o coração contra Ele e teve paz? Jó 5,16. Você já leu, meu irmão? Eu falei, sim, eu já li. Eu endureci o meu coração e eu vim parar aqui para agora Ele quebrantar o meu coração. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Eu creio, meu irmão, que eu vou sair dessa situação, vou ficar curado e vou me tornar um pregador igual você. Mas se Deus decidir me levar, não se preocupa não, porque hoje eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu fiz um concerto com Deus. Eu disse, que bom, Sancler, isso me deixa mais aliviado. Aí ele disse assim, você que é pregador, que visita muitas igrejas em muitas cidades, fale para essas igrejas o que Deus falou comigo. Eu disse, Sancler, não vou prometer, mas no dia que Deus tocar no meu coração, eu vou falar. Mas o que Deus, afinal, falou com você? Deus falou comigo que quando o homem não para, Deus para o homem. 8 dias depois, a cirurgia foi feita, houve o rompimento da medula, o telefone tocou, e agora era para comparecer ao IML, para liberar o corpo do meu irmão. 8 dias antes, quando eu estive lá, e que eu vi naquele estado deplorável, ele também disse assim para mim, meu irmão, qual é aquela frase que você sempre diz sobre a caneta? Não faça da sua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de passá-lo a limpo. Eu disse, essa é uma frase de Mário Quintana, um jornalista nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, um grande poeta brasileiro também. Como é que é a frase? Não faça da tua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de passá-lo a limpo. Ele disse assim, eu resolvi. Falei, resolveu o que, Sancler? Entregar a caneta da minha existência para Deus escrever minha história. Porque Deus sempre me pedia, passa a caneta para minhas mãos, tu está fazendo da tua vida um rascunho, tu está borrando tudo. Errar é humano, mas quando você gasta mais a borracha do que o lápis, alguma coisa está errada e você está exagerando. A borracha não pode terminar antes do lápis. Deus falou isso comigo, mas eu entreguei a caneta. Só tem que Ele entregou a caneta a tempo, porque ainda estava vivo e detendo as faculdades mentais. Mas entregou tarde demais, porque Deus pegou a caneta do Sancler Cardoso e disse assim, deixa eu examiná-la. Deus olhou para o refil, porque quando ele veio ao mundo, o refil estava cheio, mas ele foi fazendo da vida um rascunho e aleatoriamente, indiscriminadamente, gastando todo o conteúdo, toda a tinta.
quando resolveu entregar a caneta na mão de Deus, Deus fez uma verificação e disse: tu gastou toda a tinta, só tem uma gotícula. Aí Deus pegou e remontou a caneta. Sancler Cardoso. E disse: Sancler, só agora você decidiu entregar a caneta, depois que ela está sem tinta, só tem uma gotícula, não dá para escrever mais nada, apenas com essa gotícula, um ponto final. De fato, o telefone tocou 8 dias depois, fizemos seu sepultamento, depois da liberação do corpo no IML de Niterói, no Jardim Saudade, bairro de Paciência, na capital do Rio. Os policiais estiveram lá, honras póstumas. Depois eu fui para a casa do meu irmão, o carro estava na garagem, a bicicleta no corredor, os diplomas nas paredes, roupas novas no armário. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Somos instantes e num instante não somos nada. Enquanto a vida se apresente, enquanto há tinta no refil, entregue a caneta da tua vida nas mãos daquele que só ele sabe escrever. O maior pintor do mundo está pintando a tua história e o maior escritor do mundo está escrevendo a sua história. Viva para Deus! Só existe um plano que pode dar errado. É o plano que não está nos planos de Deus. Consulte-o, ame-o e se renda, porque um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás, ó Deus. Vocês podem aplaudir a Jesus?